Olá, seja muito bem-vindo ao canal Brasília no ATV, ao podcast 7x7, levando até você gente como a gente. Pessoas normais, de carne e osso, que faz Brasília, o Brasil, o mundo acontecer. E hoje é com muita alegria. Olha, tô até emocionado. Tô recebendo aqui no nosso canal senador Exalcir Lucas. Tudo bem, senador? Tudo ótimo. Obrigado aí, né, pelo convite. Tá aqui no seu programa 7x7, né? Isso. E é bom falar gente como a gente, né? Acho que é importante. As pessoas, elas às vezes vê a pinga que a gente bebe, mas não vê o estômago que a gente leva, né? É uma história compridinha. É verdade. Uma bela caminhada, né? É verdade. Se eu fosse você, eu não saía daí, porque nós vamos contar tudo. O senador me perguntou quanto tempo de conversa era. Eu falei para ele, é um dia e meio para contar 10% da vida dele, que é muita coisa. E eu quero começar assim. Veio para Brasília em cima de uma caçamba de carro, como é que foi? Na bolé de carro? Naquela época, meu pai chegou aqui em 68, né? Eu estava no seminário. Eu morava numa cidadezinha pequenininha chamada Araújos, onde eu nasci. Né? Minas Gerais. Mas meu pai morava na roça mesmo, a gente morava na roça, né? Eu, para estudar, para entrar na escola, eu tive que ir para a cidade, essa pequena cidade de Araújos, e morar na casa de pessoas, parentes, que a maioria eram parentes nossos. E estudei então, fui coroinha. Olha, né? Que bacana. Meu avô era o São Pedro da cidade, aquele que tinha a chave da igreja. Então eu fui coroinha. Bacana. E consegui, o padre arrumou uma bolsa para que eu pudesse estudar no seminário. Eu fiz a admissão, naquela época tinha... A admissão era um pré-vestibularzinho, né? Para você entrar no quinto ano, quinta série. Você tinha o primário, eu fiz o primário em Araújos, e fiz o ginásio em Itaúna, nesse seminário. Que bacana. Internatos, Nossa Senhora de Fátima. Né? Ainda estava novo para dizer que ia ser padre, mas fiquei até 70, porque nós mudamos para cá dia 31 de janeiro de 1970. Ajudou a construir Brasília. Meu pai veio em 68, meu pai morava na Vila Planalto, era vigia lá na Casa do Chá. Ele trabalhava em Minas, em Araújo, ele trabalhava depois virou em Embratel, mas tomava conta de uma torre, né? E veio para Brasília sozinho. Ele tinha, né, tinha 7 filhos, né? Minha mãe e 7 filhos. Então eu escrevi muitas cartinhas para ele com 11 anos, Olha que legal. 12 anos, dando a maior força para ele, porque todo mundo, né? Brasília era o sonho, né, naquela época. Realmente o JK, que é mineiro também, né? Muito ousado, né? Realmente construir Brasília. Olha que construiu em 1000 dias, menos de 4 anos. Que loucura, né? Ele fez que é o patrimônio da humanidade hoje, né? E eu costumo dizer, senador, que foi assim, projetada para o futuro mesmo. Eu estava conversando esses dias aqui, Brasília foi projetada para 750 mil habitantes, hoje nós temos 3 milhões de habitantes. A expectativa naquela época era chegar a 500. Não é? Mas hoje nós temos 3 milhões e 100, mais 2 em volta. Isso, do entorno. Brasília hoje é a terceira cidade do Brasil, né? E funciona, não é? Precisa de melhoria, é óbvio que vamos falar aqui também sobre isso. Mas funciona, as ruas largas. Foi Tinha planejado. Que ser um mineiro para ter uma cabecinha privilegiada. Não, e não é só a construção de Brasília. Na prática, ele tirou a capital, né, da praia, né, e trouxe para o centro do país, que desenvolveu. Hoje nós temos a Amazônia, o Centro-Oeste leva muito a Brasília. Além de desenvolver o centro, ainda trouxe para cá a segurança da capital. Segurança, desenvolvimento. Que no litoral qualquer um poderia... Naquela época, né? Não é? Mas eu cheguei aqui, então, em janeiro de 70. Meu pai, naquela época, tinha um programa habitacional chamado X, né? Que era o Sistema Habitacional de Interesse Social, onde, inclusive no Guará, a gente veio para o Guará. Meu pai recebeu, naquela época tinha um mutirão. Né? Que quadra que o senhor recebeu ali no Guará? Na 8. Minha mãe e meu pai na 26. Minha mãe morava lá até hoje. Já era Guará 2, né? Já era Guará 2, nós chegamos em 70, só tinha Guará 1. Só tinha Guará 1. Guará 2 só veio depois em 74. Legal. Uma poeira danada assim, mas era 1 metro de poeira. O ônibus para entrar era difícil, imagina táxi. Verdade. Táxi não queria entrar dentro do Guará 2, né? A terra vermelha, era bem vermelha. As casas do Guará 1 eram germinadinhas, coladas uma na outra. Do Guará 2 já começou com tem germinado e não germinado, tem individual. Tinha individual também? Tem muito, a maioria é individual. Mas o desenho, o Guará também foi planejado. Se você conhecer uma quadra, você conhece todas as outras, porque era exatamente igual.
ficam exatamente na mesma disposição, a mesma numeração, mesmo conjunto, Mesmo igual a em mesma todas as direção em quadras. todas as quadras. Por isso que era mais difícil para quem não conhecia. Porque qualquer quadra que ele qualquer entrava esquina era igual. e tal era igual a outra, né? Verdade. Então a gente chegou aqui em 70, e é o que você falou, né? Saímos de Minas, de Araújo, né? Em cima de um caminhão, né? Com mudança, gato, periquito, papagaio, 7 meninos lá atrás, né? Tinha um banco assim, todo mundo sentado no banco, 2 dias para chegar aqui. Nossos pais foram heróis. Foram, né? vixe, Desbravaram essa capital e vieram para cá construir uma vida. E eu chegando aqui em 70, quer dizer, em Minas, mesmo antes de ir para o seminário, a gente já trabalhava, cara. Em Minas não tinha esse negócio, não. Se eu quisesse um picolé, ou ir no cinema, né? Não é? Você tinha que quebrar pedra, cara. Lá em Araújo não tinha asfalto, evidentemente. Mas para você quebrar aquelas britazinhas, né? Era aquilo na marreta. Enchia uma lata, dava para você comer um picolé e ir no cinema. Mas estudei internato, né? Vim direto para Brasília, para cá. Chegando aqui, 7 meninos, imagina, meu pai era assalariado, ganhava salário mínimo. Meu pai era vigia, não tinha salário bom. Mas, de qualquer forma, chegando aqui, minha mãe, mais 7 filhos. Nossa. Eu sou o segundo. Né? Minha mãe, de cara, teve que trabalhar também, evidentemente. Claro. Como eu tinha um engenheiro de Minas que veio com meu pai, que era parente também, ele era concursado, né, da Nova Cap e tal. Então, ele arrumava uns bicos também. Ajudava. E arrumou para minha mãe trabalhar lá no ginásio do Guará. O ginásio do Guará não tinha sido inaugurado ainda, ia ser inaugurado, foi inaugurado em abril. Nós chegamos, eu cheguei para fazer já a 7ª série, porque até a 6ª eu fiz lá no seminário, fiz a 5ª e a 6ª, a 7ª eu fiz aqui no ginásio do Guará. Minha mãe foi trabalhar, minha mãe foi servente, depois merendeira da escola. E naquela época eu fui trabalhar numa banca. A vizinha da minha casa, na 8, ela tinha uma banca lá na W3. Banca Pernambuco, ainda tem lá, até hoje. Na 503. Como ela viu a dificuldade né? Família 7 grande. filhos, com dificuldade e tal. Aí eu fui trabalhar nessa banca. Então a gente sabe o que é acordar, né? 5 da manhã para pegar um ônibus. Uma bagagem para levar para feira para vender. Porque você tinha que chegar para vender o jornal. O jornal, o cara chega cedo na banca, né? Então a gente conhece bem isso aí. Minha mãe tinha uma colega também que trabalhava na escola, que tinha um filho que trabalhava no banco, na 504, chamava Banco Mineiro do Oeste, onde é o Bradesco hoje, na 504. Sei. Então, trabalhei nessa banca. Uma das formas de remunerar era que todo dia eu podia levar o pão para casa. Então, na 506 ali, tinha uma panificadora. Então, eu ia a pé todo dia, pegava o pão e ia embora para casa. Mas passava em frente ao banco, né? E aí eu fui lá, fiz no Guará um curso de datilografia, Escola Pacha chamava, né? Eu lembro negócio disso, bacana. Eu também fiz. Dava 150 toques por minuto. A SDFG. Exatamente. Aí eu fiz o curso e aí fui no banco. Fiz um teste, né, no banco. Tive a carteira assinada dia 1º de abril, né? Que bacana. De 71. Eu não tinha completado 14 ainda, faltava uma semana, meu aniversário dia 7. Dia 1º eu tive a carteira assinada. E aí, com 15 anos, eu fui promovido a escriturário. Um dos melhores clientes que eu tinha no banco era o melhor curso pré-vestibular de Brasília, que era o curso pré-universitário, que disputava com o laser os alunos da UNB, porque naquela época a UNB só tinha de manhã, não tinha. É verdade. Então, quem tinha que ralar o dia todo não fazia o UNB, né? E só tinha ela de faculdade em Brasília também. Depois é que abriu o CEUB. Tinha o UNB, que era... né? Depois veio o DF, veio o CEUB, o DF e tal. Mas eu não fiz o UNB, né? Porque eu tinha que trabalhar o dia todo, né? Já ralava muito. Mas aí o banco foi vendido para o Bradesco. Em 72, né? O Bradesco comprou o Banco Mineiro do Oeste. Então, no mesmo dia... esse cliente, que era o pré-universitário, que tinha um cursinho debaixo do subsolo, na esquina da 504, onde tinha o Ponto Fio Bonzão, era na esquina, Ponto Fio Bonzão. Que inclusive o gerente era o Ataíde, que hoje é da Fé Comércio, gente boa. Que bacana. Aí a gente, no subsolo, tinha o pré-vestibular. E o pré-universitário estava construindo a escola lá onde é o Sigma hoje, aquele prédio bonito lá. O Sigma 912, 913, 12 Minha Sul. esposa dá aula lá. No Sigma? No Sigma. Pois é, lá era o colégio pré-universitário.
Grande, bonito aquele local ali. Então me convidaram para ser tesoureiro. Saí do banco. E foi ser... Em 72 eu era tesoureiro lá do pré-universitário. Aí abriu o colégio lá na 913. E aí eu fui trabalhar, fiquei lá até servir o Exército. Cheguei a diretor administrativo. E aí eu fui convocado para o Exército. Eu já tinha feito o vestibular na UDF, né? Eu fiz vestibular para a UDF. E tinha classificação. Você começou estudando pedagogia? Eu fiz pedagogia. Depois, assim, cara, tudo bem, né? Eu já dava aula, dei aula a vida toda, né? Mas resolvi fazer contabilidade, que, não é, primeiro, né? Eu tinha no pré-universitário, eu tinha um diretor também que era professor da UDF, de contabilidade. E veio de eu acabei ensinando, tesouraria para contabilidade, mexer com números. Eu já dominava bem, né, essa questão. Aí fiz vestibular, aí fui convocado para o Exército, né, porque idade, saí do pré. E naquela época eles não dispensavam ninguém, pegava todo mundo. Mas como eu já tinha feito vestibular, estava fazendo faculdade, me convidaram, eu fui para o NPOR, Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. Você não entra como soldado, você faz como aspirante. Quem me contou sua história aqui foi o general Paulo Chagas, que o senhor era da artilharia. Sou artilheiro, fiz no 32 GAC. Ele falou. 32 grupo de artilharia. Então, fiquei em primeiro lugar no curso. Que bacana. Né? Naquela época, aí depois eu fiz o estágio em 77, fiz 76 o curso. Fiz o estágio em 77, fiquei em primeiro lugar. Ganhei medalha, ganhei um monte de coisa. Aí eu tinha a possibilidade de continuar no Exército. Você podia naquela época ir até capitão, depois você saía, podia para PM, automaticamente para PM, e você podia chegar até coronel. Né? Mas como eu já tinha... os meus professores me convidaram para abrir o escritório de contabilidade, porque eu já dava aula de preparatório para vestibular, preparatório para emprego, de cursinho, dava matemática financeira, práticas comerciais, essas coisas, matemática, dei aula de matemática na 5ª série, no Colégio Alvorada. Então, o chefe de departamento de contabilidade era um auditor do Banco Central, o chefe de departamento de economia da UDF era do Banco do Brasil. E o meu professor de contabilidade, um dos professores que eu tinha bom de contabilidade, era do pré-universitário. Então, vamos montar um escritório de contabilidade. Vamos, né? O Jalci toma conta, né? Já temos um monte de obra. Um já estava no Banco Central, outro no Banco do Brasil, outro na Telebrás. Aliás, não era nem Telebrás, outro meu sócio era do IBAMA, depois ele foi para o Telebrás. E eu fiquei lá tomando conta do escritório, dando aula. Você administrava e cuidava do escritório. E estava cursando, né, na UDF e tal. Inclusive, uma coisa interessante, teve uma greve uma vez na UDF, foi o primeiro carro que eu tinha comprado. Eu comprei uma Brasília. Meu cunhado, que eu casei novo também, estava servindo, mas eu acabei casando. Sempre morando no Guará. Sempre morando no Guará. Minha namorada, minha esposa hoje ainda, comecei a namorar com 14 anos. E ela, então, a gente... saí eles me chamaram para montar o escritório, montei. Eles tinham um cursinho preparatório, entrei de sócio também. Comprou Brasília. Aí comprei a Brasília, aí teve uma greve na UDF. Aí o professor de contabilidade falou assim, cara, eu vou ter que viajar. Eu queria que você... Vai ter pouco aluno, todo mundo de greve e tal, mas tem que ter alguém aqui para... Eu falei, não, deixa que eu seguro a barra. Vou cobrir você. Aí meu cunhado tinha comprado um consórcio de 60 meses. Tinha pago meia dúzia de prestação. E foi sorteado. Olha que bacana. Aí vendeu para mim, eu comprei. 6 parcelas. No comecinho, não tinha que desembolsar muito. Pouca coisa, já estava sorteado. E ele me passou, quer dizer, então só paguei as prestações que ele pagou. As prestações, escolheu o carro. Aí fui lá fazer a cobertura do professor que viajou para Goiânia. Aí, intervalo. Aí fui lá no carro. Cadê o carro? Mentira. Rapaz, eu estava servindo o Exército ainda. Estava servindo o Exército. Roubaram o carro. Eu tinha uma bolsa de couro, tinha até uma arma, porque eu estava no Exército, né? Uma pistola 22 e tal. E aí, cara, quando eu vejo, se não é possível, onde é que eu deixei esse carro? Não deixei aqui. Aí não cai a ficha, né? Não cai, na hora você fica, será que eu vim de carro mesmo? Eu vim deixei o carro em casa. É loucura. Cara, você fica nessa sensação. Saí dali, cara, e fomos atrás do negócio. Chamei meu cunhado, que também é do Exército, meu cunhado era do Exército.
Bicho, vamos embora, vamos correr atrás. Não, e tinha poucos carros em Brasília, vamos cercar essa cidade. Fiz ocorrência e vamos e achar. fomos para a pista de Goiânia, porque os caras roubavam os carros e iam para Goiânia. E aí a polícia, todo mundo atrás e tal, a polícia pega a Brasília, mas na frente da Brasília tinha um Opala com os caras e desconfiaram. E minha bolsa estava dentro do Opala. Aí seguraram, pegaram os caras. O Brasília, eu estou no meio do mato, sumiu. Mas de qualquer forma, prenderam os caras que estavam no Opala. A bolsa e o revólver se pegou de volta. O revólver estava lá. Não, mas depois, cara, eu peguei meu carro e fomos para Goiânia atrás do carro. Nossa, corajoso. Fomos para Goiânia. Não encontramos, evidentemente, mas foi primeiro carro que tinha. Aventura, hein, rapaz? Que aventura. Aí, morava aqui no Guará, né? Meu pai morava aqui na 8 ainda, minha irmã ainda mora lá até hoje. Cidade muito boa. Boa demais. Aí construí no fundo, depois meu avô morreu, deixou uma herança, acabou, foi outra casa no Conjunto R, da Q8 também, meu pai e minha mãe comprou. Me casei eu casei novo, né? Casei com 21 anos. Rapaz. Aí foi tudo precoce, começou no 14, tudo comecei cedo. Construí ali uma casa no fundo, aquelas casa de fundo. Casa de fundo do Guará tem muitas. Muita. Casei e fui morar lá. Bacana. Aí consegui naquela época, já tinha saído do exército, né? Já no escritório, dava aula à noite e trabalhava durante o dia. Só que a gente, como meus sócios eram muito bons, né, em termos de capacidade, aprendi muito mesmo. Todos bem empregados também. Bacana. Então, viajava muito. Eu fazia auditorias no Brasil todo. Valeu. Fui para Rondônia. Nossa. Então, conheço lá Porto Velho, Vilhena, Ariquemes, na época chamava Aritremes, porque só tinha malária, você tinha que tomar no aeroporto, tomar aquela anti-febre amarela que tinha. Por isso chamava Aritremes, né? Porque tinha... E voltava tremendo. Não, porque tinha muita malária, né? Então você tinha que tomar esse negócio. E pegou malária, febre e tremeção o tempo inteiro. Então fiquei muito tempo lá em Manaus também, tinha uma empresa, fazia auditoria e tal. Conheço aquela região toda. Mas eu achei que o homem tinha feito coisa, mas ele fez muito mais. Nossa, Agora, eu queria mudar aqui Você não me agradeceu, cara. Porra. Meu Fluminense ontem ajudou o seu Atlético, deu uma pisa no Cruzeiro. Não, eu até torço pro Cruzeiro agora. Tu torce pro Cruzeiro no Atlético, mas não? Na primeira divisão eu sou Atlético. Na segunda divisão eu sou Cruzeiro. Eu não sabia disso, rapaz. Eles estão na segunda. O Atlético está na segunda divisão. Vai confundir a cabeça do povo aí. Mas é porque... Não, eu sou atleticano. Sou atleticano. É porque o Cruzeirense está na segunda divisão. Na segunda divisão ele é Cruzeirense. Na primeira ele é o Atlético. É mineiro, torcer por Minas, né? Não, e Brasília, naquela época, eu joguei no Pelezão. Pô, bom demais. Meu apelido que era nos anos 70 era Tostão. Eu jogava futebol. Jogava bem pra caramba. Jogava bem, cara. Apesar de ser atleticano, me chamava Tostão. E hoje joga ainda com o Neto. Tá ensinando Não, Neto nada. Nós temos aqui no Guará, jogo aqui no Guará. Você tá brincando? Evidente que estou em campanha, nessa pré-candidatura não dá para jogar todo. Mas sábado passado eu estive lá. É mesmo, junta a turma. Fiz um gol. Não, tem uma turma lá turma boa já. Que bacana. Que a gente joga, eles jogam todo quarto e todo sábado. Pra você ter ideia, antes da pandemia, nesse negócio de jogar sábado e quarta, eu só fiz 180 gols. Recebi até uma chuteira de ouro, né? Pode confirmar depois. Não acredito. Mais do que o Messi. Saiu uma notinha no Jornal do Guará, pequenininha. Que legal. Mas naquela época eu jogava muito. Jogava Tinha o Pelezão na época, né? Então lembro ainda do Garrincha jogando, Pelé jogou. Bom demais. A gente jogava no Dente de Leite, era Dente de Leite, né? O início. Tinha o Rufino e também o Bill, que eram técnicos aqui do Guará. A gente jogava. Não tinha Lúcio Costa, evidentemente. Aqui na Superquadra Brasília tinha um campo também nosso de futebol. A gente jogava ali e tal. Ali o Lúcio Costa até lá em cima era só mato. Só mato, Mas aí quando a gente jogava ali na Superquadra Brasília, tinha um campo de futebol ali, na linha do trem, do outro lado. E depois a gente fez um campo onde é o Lúcio Costa. A gente fez um campo e jogava lá. Mas a gente, né, porque futebol era... E pra você ver, né? Eu trabalhei, quando eu estava no banco ainda, depois no pré, a gente já jogava. Mas comprei naquela época, eu ganhei um dinheirinho lá também para viajar esse Brasil todo, ficar fora mês, 2 meses viajando. Aí, cara, foi a primeira. Eu tinha um escritório de contabilidade com muitas empresas e muitas escolas. Eu tinha mais de 50 clientes de escola. Que legal. Então, acabei
montando uma escola no Guará, até para conhecer um pouco melhor como é que funciona a escola, né? Particular. Colégio São Francisco. São Francisco. Ali na 3. Depois na 12 também tinha uma outra. Montei a escola. Eu fui presidente do Sindicato dos Contadores, contador, e depois presidente do Sindicato das Escolas. E foi aí que nasceu o seu quarto filho. Não. Você tem 3 filhos homens e o quarto que é o Cheque Educação, que é o seu filho. Naquela época os meninos nasceram todos no Guará. Todos no Guará. O Serginho, que é o caçula, que é o mais novo, eu comprei uma casa no Guará financiada, depois eu acabei vendendo para construir. Eu tinha comprado um lote lá no Parkway em 78. Olha que legal. Aquela área, ninguém nem queria, não valia nada. Pra você ter ideia, eu comprei esse lote no Parkway de 20 mil metros. Fantástico. Eu dei um escortezinho que eu tinha comprado no consórcio, 60 meses. Eu tinha uma sala no Guará, no Conselho. Tinha uma casa aqui na QNL, um apartamento na QNL, e troquei pelo lado do Guará. Não. Aí quando eu tive 90, né, o Serginho nasceu, né, a gente já estava construindo, eu fiz uma casa de estrutura metálica lá em 78, aí mudamos para lá. Que legal. Né, 20 mil metros. Muito legal. É muito bom, mas conforto. Muito, né? Aí depois dividiram, né, aquelas... Mas antes, eu tinha, uma coisa interessante, né, meu pai, quando ele chegou, ele tinha que fazer alguns bicos, né? Minha mãe foi trabalhar na escola, eu também, todo mundo trabalhar. Aí, final de semana, meu pai ajudava esse engenheiro, que é de Araújo, a fazer bico também. Ele era solteiro, então ele pegava reforma de casa, essas coisas. E meu pai ajudava. E levava a gente, pra você ter ideia. Uma vez, eu lembro que eu ainda estava no banco. Meu pai chamou pra gente ir lá, eles pegaram uma casa na Península dos Ministros, para fazer uma... QL12 do Lago Sul. QL12. E aí a gente ia para fazer o rejunte dos azulejos no banho. E aquilo é um espetáculo, maravilhoso. Aí eu falei assim, cara, um dia eu vou morar nesse negócio aqui. Eu tinha uns 14, 15 anos. Um dia eu vou morar aqui nessa península. Que maravilhoso aquele lugar. Aí o seguinte, estava no Parkway. Terreno de 20 mil metros. 20 mil metros, fiz um campinho, plantando ali a mudinha, né, para fazer o campo. Fiz um pomar bacana. E aí, de repente, o meu vizinho do lado era o Paiva Neto. Olha, da LBV. Da LBV. E no fundo também era do filho dele. E ele botava, quando era grama, eles botavam aqueles rolos, né? Chegava um caminhão, colocava, né? 2 minutos de estava tudo gramado. E aí, cara, eu conheci Mário Covas, fui contador, fiz a pressão de conta e fui contador do Mário Covas na primeira campanha. Depois fiz do Fernando Henrique também, como contador, né? E aí, nesse período até o Fernando Henrique me nomeou, naquela época tinha o juiz classista, mas tinha o da segunda instância. Como eu era da Federação das Escolas, ele me nomeou para ser juiz do Tribunal do Trabalho. Então, eu era juiz do trabalho. E nesse período... Juiz do trabalho. Era juiz do trabalho e era presidente do Sindicato das Escolas. E a gente levava lá para o Parkway, eu tinha lá um salão e tal, enchia aqui de processo. Cara, eu ficava dia trabalhando de manhã, tarde e noite ali. E o Paiva Neto sempre querendo comprar minha casa. E eu nunca quis vender. Aliás, ele me tentou várias vezes. E eu continuei trabalhando e tal. Aí eu criei uma associação, a ABEDUC, Associação Brasileira pela Educação de Qualidade. Foi quando, então, eu já tinha me formado, me realizado profissionalmente, porque eu acho que veio o Plano Real, inclusive, né, onde eu andei esse Brasil todo também fazendo palestra, porque eu especializei em custo, né? Então, a gente fez uma planilha, participei do Plano Real, assim, na discussão, e aí eu resolvi, então, criar essa associação, para dar oportunidade para outras pessoas terem a oportunidade que eu tive, porque Brasília é a capital da esperança, das oportunidades, né? Te abraçou e bem, criei o Cheque Educação. Eu fui nas escolas como presidente do sindicato, e tinha faculdade, tinha creche, tinha tudo. Eu convenci as escolas o seguinte, olha, numa sala de aula que tem 35 alunos e só tem 35 carteiras, só tem 30 alunos, 5 cadeiras vazias, eu disse, gente, aqui, ó, você já pagou água, luz, telefone, professor, já pagou, está tudo pago e as cadeiras estão vazias. Vamos fazer o seguinte, manda para mim essas cadeiras vazias, essas vagas ociosas, que eu vou mandar um aluno aqui pagando a metade.
Inteligente, hein? E é melhor para vocês, porque é melhor receber metade do que nada. É verdade. E aí criei o Cheque Educação. Bacana. Criei o Cheque Educação. Foi um espetáculo. Não, eu lembro que eu recebi de suas mãos. Eu estava com a filha, eu já era comerciante, uma fase difícil. E eu fui lá no setor comercial, porque minha esposa falou, minha esposa já era professora. Ah, vai lá, me deu todo o endereço, eu cheguei lá. Você me atendeu. E estou muito grato por isso. Minha filha hoje é nutricionista formada pelo UNB, porque a gente conseguiu dar essa base para ela num colégio bom. Que fundamental. Ela foi para o INEI, depois ela foi para o Objetivo, para o Sigma, e estudou muito tempo com o Cheque Educação. Eu lembro que... era um talão de cheque. Era um talão de cheque, azulzinho e tal. E a Beduc era a empresa que até... a Beduc era a associação que a gente comandava. E eu sou muito grato por isso, estava comentando mas aqui. Mas aí é o seguinte... implantei o Cheque Educação, mas antes de implantar o Cheque Educação, porque eu não sei se antes desse onde você foi, o Conic, ali no Eldorado, nós lançamos a primeira vez no Gran Circular. Ao lado da rodoviária tinha um circo, tinha show, tinha eventos. Aí nós abrimos a primeira inscrição. Aí filas assim até lá na rodoviária. Foi sucesso, porque aí você podia, quem não estudava em escola particular ou estudava numa escola que não era conveniada, a gente dava o cheque. Você escrevia, fazia 3 opções no cadastro, fazia 3 opções. A gente buscava atender sempre a primeira opção, ia para a segunda e tal. Isso beneficiou quase 100 mil alunos durante todo esse processo, né? E aí, levei inclusive esse projeto na época o Paulo Renato era ministro. Ele não deu muita atenção, não sei o quê. Aí no governo seguinte, né, o Dom Ávila era muito meu amigo, era o arcebispo aqui de Brasília, amigo do meu pai e tal. O Dom Ávila, não, vou te levar no ministro, o Tássio Genro era o ministro. Só que quando ele marcou, o ministro tinha viajado. E quem me atendeu foi o secretário executivo. Fernando Haddad era o secretário executivo. Em 2004 nasce o ProUni. O que é o ProUni? Exatamente o Cheque Educação. Então, eles já te copiaram. Não, eu passei tudo para eles. Não, eu passei tudo para eles. Fui lá, passei tudo para eles. Então, quer dizer, foi inspirado mesmo no Cheque Educação. Que bacana. Que é exatamente. Só que o meu Cheque Educação, na época, quando a gente tocou, era um desconto, né? A escola recebia o cheque, botava na gaveta, tudo bem. Tudo certo. Aí ficava com a metade que o aluno pagava. Hoje não. O ProUni, as escolas particulares dão as vagas ociosas, mas ela deduz do imposto. Ela deixa de pagar alguns impostos. Então é diferente, mas é o Cheque Educação. É verdade. Bem, aí eu ainda presidente do sindicato, fui convidado então para ser candidato a distrital. Eu chamei o Roriz, o Arruda e o Cristóvão para um debate no sindicato, para falar das propostas, etc. E aí, você também podia ser candidato e tal. Então, aí, onde é que me filiei, né? Eu já tinha. Qual foi o primeiro já era partido? contador, PSDB. Porque sempre PSDB. Eu era juiz do tribunal, não podia nem ser filiado, né? Porque juiz não pode ter filiação. Política, Então, como eu era contador, eu fiz a contador do Mário Covas, que realmente é uma pessoa que me inspirou também na política, e depois fiz a do Fernando Henrique, naturalmente, né? Quando os dois já eram PSDB? Já eram PSDB, e eu fazendo já a contabilidade deles também, aí acabei me filiando ao PSDB. Fiquei suplente na primeira, né? Tive 5.500 votos, porque estava começando ainda o Cheque Educação. Foi depois da eleição que eu lancei. Em 98, eu lancei, abri as inscrições em outubro, depois da eleição. Tanto é que na segunda eleição, aí estourei, né? Fui o mais votado. Você vê que eu nunca pedi voto. Você teve lá, eu te pedi alguma coisa, eu falei nunca. Nem falou que era político. Nunca. Eu saí de lá fazendo campanha para você, sem saber que você ia ser político depois, porque eu comentei assim, cara, é tão fácil fazer pelo povo, olha aqui o cara fazendo, mostrei para meus amigos, mostrei para muita gente. E foi uma brilhante ideia. Não, foi, olha... Tanto é que tinha cobertura de todo mundo, as televisões, os jornais, dava o resultado de todo mundo. E satisfazia todo mundo. A escola ficava satisfeita que estava com os alunos. O pai satisfeitíssimo porque está com o filho da escola. Lógico. E a imprensa vendo que tem alguém fazendo alguma coisa. E foi muito legal. Foi muito bacana. Muito bem, bacana. aí é que me despertou a vontade política de fazer porque mais. Eu percebi naquela época já, primeiro, né, para você fazer as mudanças, você tinha que participar da política. Quem não gosta vai ser governado por quem gosta. É verdade.
Então, Verdade. acabei sendo candidato, o Roriz me convidou para ser diretor do SLU, Serviço de Limpeza Urbana. Até no primeiro momento eu disse, cara, eu não vou cuidar das minhas empresas, que eu tinha uma empresa de informática, de contabilidade, dava aula também e tal. Então, mas acabei aceitando ir para o SLU, onde eu comecei a conhecer um pouco da área pública, que é totalmente diferente da iniciativa privada. Totalmente. A gente que é empresário, a gente que já foi, ralou. Rala muito. A gente sabe que na iniciativa privada você faz o que você quiser. Você só não pode fazer o que é proibido. Mas quando eu chego na área pública, é totalmente diferente. Cheio de regras, cheio de não pode, decreto, cheio de lei, cheio de... Quer fazer um negócio? Não pode. Não pode. Caramba. Então eu tive essa experiência no SLU, Serviço de Limpeza Urbana. Você vê que a criatividade é importantíssima. Com certeza. Nós tínhamos aqui no Guará mesmo, todos os lugares, do Guará em especial, tinha os prefeitos de quadra. Toda quadra tinha um prefeito. E a população contribuía. Para melhoria da quadra. Para melhoria da quadra. Com ideias, com tudo. Não, e financeiramente até. Financeiramente, R$5, sei lá quanto na época. Mas eu sei o seguinte, eu como diretor do SLU, nós disponibilizamos 2 garis em cada quadra. Olha aí. O prefeito... Poder administrar a limpeza. Eles faziam limpeza, faziam varrição, cuidavam de jardim no plano piloto, pegar o super quadro, eles tomavam conta. Então, uma parceria, não tinha celular naquela época, mas eles conheciam se tinha gente estranha, se não tinha. Olha, então, é uma parceria fundamental. Que bacana. Então, eram quase 7.000 garis que faziam isso, e tal. Então, eu peguei uma experiência boa, Aprovei na Câmara, nesse período, a primeira lei de resíduos sólidos no Brasil. Bacana, hein? Brasil. Só que não implantaram. Porque esse é o maior problema que eu percebi na política, Eu entrei pela educação. Meu objetivo era a educação. A sua bandeira principal, era educação. Aí fui eleito, então, deputado distrital. Percebi também que não podia fazer muita coisa, porque todos os assuntos na área de educação, saúde e segurança era governo federal. Federal que mandava. A iniciativa tem que ser do governo federal, lá do Congresso. Aí o Roriz me chamou, eu era 3º secretário. Fiz até a primeira coisa que eu cheguei. Dia 1º, quando a gente tomou posse, no domingo, a gente já tinha eleição da mesa. Já começo as coisas ali. Eu fui eleito, eu e Cauí. Cauí, você lembra do Cauí? Claro. Era do... Hoje não, já existe uma vila há muito tempo. Vila Cauí, lá no Bandeirante. Onde ele servia Cauí sopa era espírita, Bacana. Um cara morava no Bandeirante. Ele criou lá dos velhinhos? Foi, lá dos velhinhos, exatamente. Ele foi um deputado, foi eu e ele eleito pelo na época, PFL. Eu tinha saído do PSDB, fui eleito no PFL. E aí, eleição, o regimento falava, olha, para disputar a eleição tem que ter 3 deputados ou 3 partidos, tanto quanto possível. Aí eu falei, Cauí, vou disputar, cara, esse negócio e tal. E aí, fui eleito 3º secretário. 3º secretário cuidava do processo legislativo. Aí fiz logo uma auditoria, porque eu sou auditor, a primeira coisa que eu faço, tudo que eu faço é auditoria. Organizar esse negócio logo. Aí o Roriz me chamou para ser secretário. Eu saí de lá e fui ser secretário de Ciência e Tecnologia, para criar a secretaria praticamente. Foi quando nós lançamos o projeto do Parque Capital Digital, que é ali na Granja do Torto. Fantástico. Ali. Cara, eu fico imaginando assim, se os governos tivessem dado continuidade... CDF Digital, não. Não, no DF Digital é outro projeto. É outro projeto. É o Parque Capital Digital, que é a cidade digital, que é ali na Granja do Torto. É em frente ao Noroeste, mais ou menos, ali, né? Embaixo. Não, você indo para o Lago Norte, à esquerda... Na Granja do Torto. Você tem a Granja do Torto e tem ali uma pista que vai no meio ali, aquele terreno ali. Um prédio muito bonito, eu acho que é do BRB, grandão. Banco do Brasil, Caixa Econômica. Mas aquilo já foi em 2007. Em 2004, a gente, então, vamos lançar o parque, vamos. Fui ao Banco do Brasil, eu levei o Roriz, inclusive, para convencer o Banco do Brasil que eles queriam ir para São Paulo, botar o data center lá. E como o data center deles funcionava na 916... E tinha uma decisão da Basileia, um acordo da Basileia, dos bancos que tinha que ter um backup, tinha que ter não sei o quê. Então, eu fui lá convencer que essa área poderia ter o Banco do Brasil, o data center do Banco do Brasil. E aí tudo bem, aprovamos o projeto, Na hora de implantar, aqui tinha essa questão de politicagem, né? Roriz era PMDB não, era direita, ou sei lá, era azul, né? E você tinha
no governo federal PT. É. O cara do IBAMA, eu lembro o nome dele, Palhares, era o diretor do IBAMA. Ah, Aí quando vai implantar o projeto, a tal da certidão aí do disse meio ambiente. aí disse, não, isso aqui, essa área que está dentro do parque. E olha que tinha a área aqui, a Granja do Torto, todinha aqui, residência. Moradias, Cara, eu tive que pegar isso. Que absurdo. Tive para o Congresso. Levamos 2 anos para aprovar um projeto para dizer que essa área estava fora do parque. Nós aí dobramos o tamanho do parque. Parque Nacional, a gente teve que praticamente dobrar o tamanho, que foi bom. Foi bom, mas claro. Dobramos o tamanho do parque e liberou essa área. Para poder funcionar lá a cidade de Itaú. Levamos mais 1 ano para o cartório fazer a matrícula, registrar. Não, você vê como é que é o serviço público. Aí mudou o governo. Mas o projeto estava pronto. Aí veio o Cristóvão. Não, o Roriz já tinha ganho do Cristóvão. Aí veio o Arruda. O Arruda. Tá. Aí eu estava no. Voltei para a Câmara, né, me candidatei a federal. Tá. Já tinha sido os 3 mandatos como distrital? Não, só um mandato. Porque você fez só um. Foi só um distrital. Federal. São 5 mandatos no total. Né? Eu fui distrital, depois fiquei como secretário. Certo. Voltei e fui para federal de cara. Entendi. Aí, quando eu fui para federal, o Arruda foi para o governo. Aí eu tive 68 mil votos. Considerável. Mas ainda fiquei primeiro suplente. Teve gente com 50 e pouco que entrou como deputado. Mas assumi a Câmara, imediatamente o Osório ficou meu suplente. O Osório ficou meu, eu fui ser secretário de novo. Legal. Porque eu era suplente, eu preferi ser secretário. Fui ciência e tecnologia de novo. Aí para dar sequência nesse projeto. Aí a gente conseguiu trazer, aí sim, o Banco do Brasil, Caixa Econômica. Que legal. Viajei para a Coreia, para o Japão, Taiwan, para conhecer os parques científicos e tecnológicos, para implantar o Parque Científico e Tecnológico. Naquela época ainda não tinha nem o Porto Digital de Recife, nem o Parque Santa Catarina. Quando a gente criou em 2004, fomos os primeiros do Brasil a lançar. Mas aqui no Brasil tem esse problema. Nós não temos política pública de Estado. Aqui em Brasília, principalmente, né, porque São Paulo, o PSDB está há muitos anos, então cada um que entra vai melhorando. Aqui não. Aqui cada governo que entra acaba com tudo e começa tudo de novo. Principalmente as coisas boas. Então, lancei o Parque Capital Digital aqui, a gente conseguiu o Banco do Brasil fazer a parceria de público e privado, eles construíram o prédio lá, que é o que está lá até hoje. PPPs, né, parceria pública-privada. Aí o Banco do Brasil ficou, a Caixa Econômica foi para lá, e aí eu lancei um projeto chamado DF Digital. Foram mais de 200 mil pessoas que fizeram curso de informática. Que bacana. Aí a gente tinha o cartão, tinha um ônibus também que na área rural, os caras podiam fazer curso de informática. Eu trouxe educação profissional para ciência e tecnologia, porque não era. Nós tínhamos 3 escolas, a Escola Técnica da Ceilândia, o CEP de Planaltina, que é na área de saúde, e a Escola Técnica de Brasília, aqui no Areal. Eram as 3 escolas. Eu trouxe para a secretaria, né? Fizemos uma revolução na escola, porque botamos informática, né? E apoio para o pessoal, né? Eu estava agora no Instituto Federal há pouco, né? Lá da Ceilândia. Não existia nenhum Instituto Federal em Brasília. Aí nós tínhamos o de Planaltina, que era do GDF, nós federalizamos, passou a ser Instituto Federal, e trouxemos 10 institutos federais para Brasília. Então, esses terrenos, NASA Norte, Acho Fundo 1, não é isso da Ceilândia e tal, nós aqui viabilizamos trazer os institutos federais para cá. Eu assinei, inclusive, um convênio com o Ministério da Educação, tinha um projeto chamado Brasil Profissionalizante, para construir mais 7 escolas técnicas. Olha. Com recurso federal, dentro do GDF. Eram 7. Construíram já 2, Guará e Braslândia. Bacana. Agora estão construindo. Dizem que vão construir, mas o dia está lá desde a minha época. Eu que assinei o documento. Estão construindo agora Santa Maria e Paranoá, mas tem previsto na estrutural, na Ceilândia, né, na área industrial de Ceilândia. Isso é muito bom, né? Fizemos tudo isso, porque o que falta é isso, né? Projeto. O que você fez e o que você faz até hoje, Zalci, desculpa, doutor Zalci, é cuidar de gente. Exatamente. Essa é a questão. Deixa eu dizer para você. Claro. A experiência que eu tive, então, com o Roriz. Né? O Roriz, na época, 2004, ele era muito criticado porque criou com a cidade, Samambaia, Santa Maria, Recanto, não é? Itapuã, várias cidades. Mas eu me lembro muito bem que ele apoiou muito quando foi criar Samambaia.
Samambaia só tinha barraco de madeira e de lona. Mas ele fez uma cidade planejada. Se você for hoje... Que virou aquela potência. Eu estive lá semana passada. Sim, você vai em Samambaia hoje, você tem as ruas largas, você tem espaço para construir escola, hospital, o que você quiser. Lá metrô, lógico. Andares, o metro quadrado hoje caríssimo, de Samambaia é um dos mais caros de Brasília. Por quê? Porque foi planejado. Onde não houve planejamento, e falta aos governantes isso, é o que você pega, Vicente Pires, Sol Nascente, Pôr do Sol, Estrutural, Mestre Darwin. Foi tomando... Até aqui do lado, a Estrutural. Estrutural. Mas por que aconteceu isso? Por falta de uma política pública de habitação. É verdade. Então, metade da população de Brasília está vivendo sem escritura. Né? Então, o que aconteceu? Fui para a Câmara Federal. Terminou o mandato, lancei o DF de tal, 200 mil pessoas. Já nessa altura, nós tínhamos as escolas técnicas, com muito curso. Né? Eu já tinha, inclusive, implantado o projeto todo pronto para colocar internet para todo mundo. Né? Porque eu tinha feito um acordo com o Ministério, para cada R$1 que o GDF aplicasse, eles aplicariam 2. Então você podia triplicar o orçamento. Só que aí vem a questão de politicagem também. Eu não tinha orçamento. Eu, inclusive, falei com o governador, olha, pega o dinheiro da educação, saúde e segurança dessa área de tecnologia e joga para mim, que eu triplico o recurso e fazemos tudo isso. É claro. Não deixaram fazer. Então, cada um quis fazer o seu, que não resolveu nada. Uma coisa que eu vi que você fez interessante também é que o dinheiro destinado para ciência e tecnologia ela não volta. Ela fica lá para ser investida. Isso que aconteceu. Deixa eu dizer para você. Aqui, além do DF Digital, a gente criou também... Bem, tinha editais de pesquisa, valorizando a pesquisa, que eu já era o segundo mandato meu de secretário. Né? Lançamos o melhor programa que era em função da experiência do Cheque Educação e tal, eu lancei o Bolsa Universitária. Como é que nós fazíamos lá? A gente dava uma bolsa integral para os alunos que estavam formando. Então o cara está fazendo educação física, está no último semestre, ou no penúltimo. Lá no Teatro do Sino, está fazendo teatro. Ou todas as áreas. Matérias, Pedagogia. Então, a gente dava uma bolsa integral, foram 10 mil bolsas. A gente dava a bolsa, o aluno recebia a bolsa e dava uma contrapartida da escola pública. Olha que bacana. Então, no contraturno, quem fazia teatro do Sino dava teatro na escola, educação física dava esporte, lógico, dava reforço escolar, etc. Uma contrapartida muito boa. Você dá, mas pede. Lógico que tem que ter contrapartida. Aí mudou o governo, cara, acabaram com tudo. Esse é o problema, porque é o seguinte, política de governo é muito ruim, porque de 4 em 4 anos muda. Agora, você imagina o que está acontecendo hoje. Nós já estamos no 5º secretário de Educação, no 6º secretário de Desenvolvimento Econômico, no 3º da Agricultura, no 8º da Saúde, contando os 2 dias do governador, 8º. Então, esse é o problema, falta de política pública de Estado, falta de planejamento. Sai entra outro, muda tudo. Muda até a cor. Até a cor, é verdade. Até o BRB uma vez. Eu lembro, vermelho e azul. Você sabe que o símbolo de negativo, prejuízo, é vermelho. Quando Exato. sua conta está estourada, é vermelho. Aparece lá o vermelhinho, é verdade. Mudou o governo do PRB, passou a ser vermelho. Foi cara, não é possível. O Agnello botou vermelho em tudo. Era SEB, cara, era tudo, cara. Aí, negócio assim, né? Então, bem, agora, quando eu fui secretário, a gente percebe o seguinte, exatamente a diferença do privado para o público. Vou fazer isso, não pode, isso não pode. Então você tem que mudar a lei para fazer. Lógico, quando eu entrei na política, eu já percebi que quem faz as coisas, o executivo é que faz. E para você, então, mudar as coisas, você tem que ter a caneta. Caneta é governador. Que manda. Manda. Os secretários ajudam e tal, mas quem manda, quem toma as decisões, quem faz, faz é executivo, é governador. Então, desde aquele momento, para mim fazer as coisas tem que ser governador. Mas você tem que se preparar para isso. Não dá para cair de paraquedas como acontece, sem conhecer, sem preparar. Então, uma das coisas que eu aprendi muito no governo Roriz, o Roriz tinha uma sensibilidade muito social. É verdade. Ninguém passava fome, frio. Dona Wesley era uma primeira-dama também muito atuante nessa área social. Né? Então, teve vários projetos que eles criaram, um restaurante comunitário, o pão e leite, uma série de projetos para as pessoas. Porque política pública, ela existe para o cidadão, cara. Então, o que eu falo sempre, quando o JK ia completar 100 anos, eu lancei lá no Memorial JK
o projeto chamado Movimento Brasília 100 anos, que era fazer um planejamento para os próximos 50 anos. Que bacana, hein? Já pensando no futuro. Lógico, igual o JK planejar. pensou. A gente estava falando aqui no começo. As metas, você tem que estabelecer metas. Estabelecer. JK fez 50 anos em 5. Mas por quê? Porque ele estabeleceu metas e cumpriu. Né? Então, depois eu lancei o Brasília 2060. Também um projeto de... Porque eu aprendi assim, governar é você eleger as prioridades depois de ouvir a população. Porque quem sabe que é melhor para o Guará, ou quem sabe que é melhor para a Ceilândia, é quem está lá, cara. Lógico. Claro. Não é o tecnocrata, o burocrata que está no gabinete. Mesa no ar-condicionado. Então você tem que ouvir as pessoas. É verdade. Então eu venho fazendo isso desde 2011. Inclusive agora durante a pandemia, nós fizemos quase 500 reuniões virtuais com as lideranças da cidade, ouvindo. O que é melhor para isso? O que está acontecendo? Cada área, por que não está funcionando isso, sei o quê. Então, a gente vem fazendo isso há muito tempo. Então, para você ver, quando eu entrei na Câmara, aí você perguntou, eu vou te responder. Tá. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. Todos os gargalos, por que não pode... A gente foi na reunião de secretário do Brasil todo, vem cá, quais são os problemas? O que nós temos que mudar na lei? Quando eu cheguei no Congresso, de cara, primeiro, lá na Câmara só podia participar de uma comissão. Sempre foi educação, era meu objetivo principal. O seu foco principal. Mas eu sempre fui o presidente da comissão, da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa, sempre. Entendi. Então, todos os gargalos de ciência e tecnologia do Brasil, a gente resolveu. Então, primeira coisa, coloquei inovação na Constituição que não tinha. Então, um projeto nosso, e olha que eu era oposição, mesmo assim a gente conseguiu. Botamos inovação. Toda a legislação de ciência e tecnologia nós mudamos. Pra você ter ideia, naquela época você não podia participar, o pesquisador, era dedicação exclusiva, não podia participar das empresas, da pesquisa, do projeto dele. Por quê? Porque era dedicação exclusiva, a lei proibia. Inovação acontece na empresa, não é na faculdade, na universidade. É verdade. Então, para você inovar, você tem que pegar o conhecimento das universidades e levar para as empresas. E o governo facilitar. Então, esse tríplice aliança é fundamental. Você tem que ter o governo, você tem que ter as empresas e tem que ter a universidade. Não funciona, é verdade. Até pouco tempo, pra você ter ideia, as universidades, elas preparavam os cursos preparatórios, não conversava com o mercado. O que estava precisando? Aí um monte de gente precisando de um monte de coisa aqui e a universidade não formava para isso. Precisava de pessoal da tecnologia e estava dando curso. Aula de sala para aprender a fazer bolo. Então a gente conseguiu mudar toda a legislação para poder o pesquisador ir para a empresa, para ele participar da patente dele, da invenção dele, da pesquisa dele. Trabalhar então, em cima. Mudamos todo o marco regulatório, todo o marco regulatório. Bacana. E aí faltava, o que você perguntou agora, que era dinheiro. Aí o que aconteceu nos últimos 15 anos? Você tinha o Dia da Ciência e Tecnologia, só que não executava, porque o governo contingenciava, passava para outra coisa. Então, em 2020, eu apresentei um projeto, aprovamos, que agora a partir deste ano está vigorando, que é proibindo o governo de desviar, contingenciar recursos da ciência e tecnologia. Tem que ficar então, lá está no ser orçamento, usado. tem que usar. E lá, não pode ser usado em outra coisa. Claro. Que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, bom demais. Então, na área de ciência e tecnologia, nós mudamos tudo. Para quê? Para a gente poder executar as coisas. Claro. Senão... Agora, educação, só para você ter ideia. Eu participei durante todo o debate no Brasil, todo o Plano Nacional de Educação. Fui até em São Bernardo do Campo para discutir o Plano Nacional de Educação com os diretores municipais, estaduais. A gente fez o debate. Como eu também participei em vários estados do Brasil, fui para Recife, fui em Manaus, discuti também o marco de ciência e tecnologia. Então, o que eu faço, eu participo. Trabalha mesmo, né? Conseguimos então, aprovar o Plano Nacional de Educação. Quem botou a emenda dos royalties para a educação fui eu. O Pronatec, que é fundamental, porque eu me lembro que quando eu estudei no ginásio do Guará, minha mãe era servente lá, nós tínhamos o curso técnico. Então, você saía do ensino médio com uma profissão. Contabilidade, administração, edificações, normal, tudo. Você saía. O jovem terminava o ensino médio e ia para lá. Acabaram com isso. Bem, então, em função da experiência que tive como secretário e como deputado, eu fui mudando isso. Então, por exemplo, Fundeb, que é o principal fundo da educação, eu fui o relator. Onde nós aumentamos os recursos, inclusive para a educação infantil e para a educação profissional.
Aí vem o projeto do novo ensino médio. Fui o presidente da comissão. Eu fui o presidente da comissão. Por quê? Porque é fundamental você... Educação profissional. Tem que trabalhar em cima disso. Hoje essa meninada que sai da que saiu do ensino médio. Do ensino médio, é. É a geração neném, não estuda e não trabalha. É o neném, é verdade. Então, o que a gente fez? Aprovamos, e a partir de 2022, que é este ano, as escolas são obrigadas a oferecer um itinerário profissional. O cara sai com a profissão de dentro. Com a profissão de técnico. Você pode escolher se quiser. Então, aprovamos isso. Outra coisa, aí veio uma regularização da Amazônia, veio uma medida provisória para regular a Amazônia, as terras da Amazônia. Eu peguei aquilo ali, disse, não, o DF, metade da população não tem escritura. A área rural não tem escritura. Você sabe que você fazer qualquer investimento tem que ter escritura. Tem que ter. O banco não aceita. Então... Nem conversa com você, não aceita como garantir o seu imóvel, seu nada. papel. Então, eu apresentei 26 emendas. Foram aprovadas. Então, para regularizar as terras do DF, nós já aprovamos a lei. E basta agora ter vontade política para botar para funcionar. E competência para fazer. E que não haja interesse de especulação, que tem muito em Brasília. Que a política antigamente era isso, né, Zalci? Então, para você ter, muita... Você pega os moradores de condomínio. Primeiro, Brasília não podia ter condomínio fechado. Não tinha lei para isso. Nós botamos uma emenda, porque estava derrubando as guaritas todas. Então, permitimos o fechamento. Até porque para o governo é bom. É claro. Por quê? Porque internamente, o condomínio cuida segurança, limpeza é por conta dos condôminos. É. Na medida que você tem que derrubar tudo isso, quem tem que cuidar do seu governo. Então é questão de inteligência, né? Outra coisa. É verdade. Olha para você, a medida provisória veio de uma forma e eu mudei toda. E o governo da época aqui quis implementar a medida, não esperou aprovar. Então a medida dizia o seguinte: você só podia regularizar as áreas edificadas. Olha, você tem um condomínio, todo mundo pagando. Taxa mensal. E quem não construiu, porque não podia. A lei proibiu. Então o cara não construiu. Aí chega a medida provisória e o governador aqui da época, não. Só pode regularizar quem edificou. Quem fez o que não podia. Quem cometeu o crime. Não, pô, você tá maluco. Quem cumpriu a lei, esperou. Fiz uma emenda. Não. No condomínio você tem que usar toda a área. Claro. Independente de construir, não. Quem está até esperando a legalização para poder fazer. E outra coisa, aprovei uma emenda, só para as pessoas entenderem, que permitindo que do preço da terra, você cobra a terra nua, você pode deduzir as benfeitorias, mas eu botei uma emenda para poder deduzir a valorização das benfeitorias. O que significa 42% do preço de cada lote foi reduzido. Então, se pega aqui, vou pegar aqui do lado, Vicente Pires. Cada lote da Vicente Pires, se você pegar a tabela da Terra Cap, tem uma coluna lá. Valorização das benfeitorias, deduzindo o valor, 42%. Você que colocou, né? Sim, óbvio. Bacana. Todas as mesmas que eu coloquei, porque o resto era da Amazônia. Bem, colocamos lá, inclusive, o seguinte: áreas de interesse social. Naquelas áreas de condomínio ou de ocupações consolidadas, que era comunidade carente, até 3 salários mínimos, o terreno tem que ser de graça e a escritura é de graça. Está na lei. A área rural, grande parte dela já poderia ter sido escriturada, mas a politicagem, eles gostam de usar as pessoas como massa de manobra. Aí eu coloquei uma emenda... Moeda de troca na época da eleição, né? E vai empurrando com a barriga a vida toda. Você tem gente em Brasília esperando há 50 anos uma escritura. É verdade. Eu entreguei agora, depois que nós aprovamos a lei, no INCRA, aqui do DF, eu tinha indicado uma pessoa lá, o Igor, nós chegamos a entregar quase 1000 escrituras, o título aqui no INCRA. No INCRA 8, ali no... Pessoas, rapaz, com 50 chorando, emoção de receber a escritura. Você dá dignidade para a pessoa, né? Porque a pessoa tem a posse, não tem... Exatamente. Não é dona do terreno. Agora o cara pergunta assim: Zalci, por que você se meteu no negócio de condomínio? Tem nada a ver com você? Por quê? Ciência, tecnologia, educação, condomínio. Por quê? Porque eu aprendi isso. Não, porque para fazer tudo isso, você tem que mudar a lei, para executar. Então, eu me preparei para ser governador. Bacana. Para quê? Porque a gente mudou tudo isso, planejou, estou ouvindo as pessoas há 10 anos, e você conheço as cidades. Você mudou a lei para ajudar na educação, na moradia. Todas. Então... Porque... O caminho das pedras você tem. Deixa eu dizer para você, o que está faltando em Brasília. O que falta em Brasília, né, e muito no Brasil também, mas especial em Brasília,
E a política pública é para isso? Política pública é para atender o cidadão. É. Então, o foco é o cidadão. Você tem que cuidar das pessoas. As pessoas hoje em Brasília estão largadas. O cara não consegue uma consulta. Quando ele consegue a consulta, ele não consegue o exame. Quando ele consegue o exame, ele não consegue a cirurgia. Você sabe, rapaz, Não, e entra naquelas é filas triste. que são assim... Não, gente com câncer, esperando há 2 anos, 1 ano, para fazer uma tomografia, não, para fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. Ou seja, eu perdi, inclusive, um irmão com câncer, e foi detectado em abril, ele morreu em novembro. Não dá para esperar. Então, eu vejo, quando eu encontro com alguém, e hoje tem muita gente com câncer em Brasília, tanto é que nós colocamos a emenda de bancada, nós colocamos, os deputados, não os atuais, na época, o recurso para construir o Hospital do Câncer. Dinheiro federal. Eles perderam o prazo. Eu, como vice-líder lá do governo, eu trouxe o pessoal da Caixa, o presidente, conseguimos recuperar, né? Como também o viaduto do Recanto, tem vários. Botei um dia para a escola, não sei o quê. Então, eu me preparei para isso. O que é o cidadão? Você entender bem qual é o projeto que nós estamos fazendo. Você tem que garantir, o Estado tem que garantir políticas públicas. Primeiro, primeira infância. Que você tem lá o pré-natal, que é uma fase da vida. Você tem que garantir que as mães têm alimentação, que têm acompanhamento e tal. Então, são políticas públicas. Então, você tem que garantir na primeira infância todas essas condições. Depois você vem a criança, que é uma fase diferente. Você tem que garantir que essas crianças tenham algumas políticas públicas, que ela possa brincar, que tenha creche, não é, que tenha uma boa alimentação e tal. Depois você tem aqui o adolescente, que é outra coisa. O jovem adolescente, ele precisa de capacitação. Ele quer namorar, ele quer. Você tem que dar para ele entretenimento, cultura, esporte. Tudo tem que fazer isso. É verdade. Aí depois vem o jovem adulto, o cara já que está pensando em casar, de montar seu patrimônio e tal. Está vendo adolescentezinho que emprego, o cara quer consolidar emprego, o empreendedorismo, se ele for uma pessoa que quer montar seu negócio. Aí depois já vem o adulto, que é aquele que já, bem, agora eu quero me consolidar, aposentar, já preparar para me ter... Né, meus filhos já estão, não sei o quê, papapá. E depois tem a terceira idade, a velhice, né? Que era para ser a melhor idade. Mudaram o nome, mas não mudaram a condição de tratamento. A melhor idade, era a terceira idade, mudou para a melhor idade. É melhor idade porque ninguém quer morrer novo. Né? Mas óbvio que não... Boa, gostei. É melhor idade que ninguém quer morrer novo. Não, ninguém quer morrer novo. Agora, você tem que ter política pública para a terceira idade. Agora, nisso aqui, você tem que ter política para o jovem, para as mulheres. Né? Então, a política pública, o governo existe para isso. A política pública, né, ela não foi criada por médico, por professor, por senador, por deputado, não. Ela foi criada para o cidadão. Como é que pega isso aí tudo e transforma num projeto de nação para que você fique lá 4, 8 anos, se Deus permitir, quando você sair, o outro que entrar, continue o seu trabalho. Aí eu tenho falado... exatamente. É vergonhoso, não é? Eu falei isso agora para os jovens lá do Instituto Federal. Né? Primeiro que eu disse para eles, sobre política. Eu sou contador, fui juiz do trabalho, fui professor a vida toda, fui bancário, fui tudo, tenho várias atividades. Mas não tem nenhuma mais nobre que a política. Que a política muda a vida das pessoas. Para melhor ou para pior. Depende da escolha. Do seu voto. Por isso que eu falo o seguinte, voto não tem preço. Voto tem consequência. É verdade. Então é o seguinte, votou errado, mais 4 anos. Então eu fico imaginando aqui, né? Brasília, que lamentavelmente você não tem política pública, não tem projeto nenhum. Vou te perguntar, quantas vezes você acha que o secretário da Educação conversou com o secretário de Cultura? Nenhuma. Nenhuma. Não conversa todo dia, não. Deveria ser uma governo, política integrada. Não tem uma reunião todo mês, não, de secretário. Sabe quantas vezes o governador reuniu com a bancada? Nenhuma. Você está brincando? Não estou brincando. 4 anos de mandato? É isso aí. Então, isso, cara? o que você tem que fazer? Deixa eu dizer para você. Primeiro, né, eu sou da área de ciência, tecnologia e inovação. O que eu fico indignado, por exemplo, escola hoje. Hoje na escola você não tem banda larga, você não tem laboratório, você não tem esporte, você não tem cultura, você não tem música, não tem nada. Então os professores são heróis, porque teve que se reinventar agora na pandemia,
sem atendimento nenhum, sem infraestrutura nenhuma, sem um programa de governo E eu que pudesse... só te participando. Ela teve que se reinventar e levou a família junto. Estou te falando isso porque a minha mulher é professora, ela dá aula no Sigma e na Fundação Educacional, no CIL, Centro Integrado de Línguas. O Sigma deu uma estrutura, Lógico, os óbvio, alunos já vinham óbvio. com pendrive, Lógico. com tablet, os Tudo. livros do Sigma já são no tablet. Na Fundação foi um parto Não tinha cor-de-rosa. nada, tem nada. Não tinha nada. Agora, claro. imagine, né, os alunos... Eu estava Exato. vendo agora, ontem, né, nós fizemos uma avaliação do Plano Nacional de Educação. Só que os dados que a gente tem para avaliar é antes da pandemia. Antes da pandemia, nós já tínhamos reduzido, por exemplo, 98, Paulo Renato era ministro, ele conseguiu chegar a 98% dos alunos na escola. Presença, né? Não é qualidade, mas presença. Agora, antes da pandemia, 96, baixou para 96. Baixou 2%. Conhecimento e matemática, antes da pandemia, 32%, 33%. O aluno termina o segundo ano, que tem as avaliações e tal. Português, a mesma coisa, 30 e poucos e tal. Ensino médio. Tal. Bem, agora vem a pandemia. Né? Você tem hoje aluno no quinto ano, sabe o que é o quinto ano, que não sabe escrever o nome? Nossa. Porque na escola pública é o seguinte, não estou falando, Claro. tem escola e escola, mas a maioria, principalmente nas áreas mais carentes, o cara não tem internet, o cara, se tiver um celular, é pré-pago e só é ele, não, tem 5 filhos dentro de casa e tal. Então é o seguinte, o cara que estava fazendo o segundo ano, porque o Plano Nacional de Educação, a política da educação pública, você alfabetiza no segundo ano, até 8 anos. Que é a fase primordial, está criando ali. Só que não é assim como na particular, que o cara já vai começando lá atrás, no jardim e tal. Não. Então, no segundo ano é alfabetização. Aí veio a pandemia. O cara ficou 2 anos de pandemia. Agora chegou, está no quinto. Então, essa é a situação. Ensino médio é a mesma coisa. Né? Você tem aqui professor, primeiro, você tem professor com 20 anos de contrato temporário. Mas, contrato temporário de 20 anos. 20 anos, Esse que foi feito agora, o professor que foi contratado regime temporário, ele já vai direto para a sala de aula, não tem uma reunião, não tem um planejamento, nada. Aí o cara chega, o professor Passou, chega, meu irmão, toma aqui, chega na sala de aula, meu Deus. esse aluno que está vindo aí da pandemia, né, com muitos com problemas psicológicos e tal. É verdade. O professor fica doido, cara. Porque na época, antigamente, você tinha um curso normal, né, que era o curso técnico, você tinha planejamento bem, e tal. Então, o seguinte, falta isso. Aí você pega a saúde. Eu fui contador de hospital, fui contador de escola. Num hospital, o cara chega, me dá 30 gotas de dipirona. Vai 30 gotas. Não vai uma caixa, não vai um caminhão, não vai nada. 30 gotas. Se riscar um palito de fósforo, vem na conta. Pode virar na conta que vem. É mesmo. É tudo contabilizado. Porque senão quebra. Quebra. Se o hospital particular não cobrar, quebra. O Sistema Único de Saúde é a mesma coisa. Você é um cliente do Sistema Único. Aquilo que você faz, você recebe. Tem a tabela do SUS, você vai lá e tal. Então, quero pegar o hospital de Sobradinho, a partir de amanhã vai fazer cirurgia do coração. Ok. Quais são os procedimentos? Você vai no Ministério, cadastra, ele te autoriza. Toda a cirurgia que você vai lá e cobra. Para poder. É reembolso. Aqui na prática não tem mais de 80 sistemas que não interagem, que não conversam. O GES, agora que é esse monstro que está aí, eles compraram um sistema de 100 milhões, que não conversa com os outros hospitais. Então, e com tanta tecnologia, né? Tudo analógico. Tudo analógico. Se você pegasse... Hoje não tem mais remédio, porque você não acha remédio em lugar nenhum. Mas quando tinha remédio, se você pegar 10 receitas iguais... Você vai aqui no Guará, você pega o medicamento, você vai no Riacho Fundo, pega outro. Até alguém digita ela, mas não serve para nada, porque não tem integração, não tem cruzamento. Eu fui lá agora na Saúde e Família, a mesma coisa. Agora eles mudaram, porque viu que ninguém não estava cumprindo aqui. Mas é o seguinte, você tem que ter uma equipe de médicos, Saúde e Família, você tem que ter um médico, você tem que ter um enfermeiro, 2 técnicos, 5 agentes. A equipe está completa, o Ministério reembolsa. Aqui você não tem... Eu estava agora... Onde é que eu fui? Vila Planalto. Fui lá agora tomar vacina, a 4ª dose. A menina falou assim, olha, eu tenho equipe de saúde aqui que não tem nenhum agente. E agora foi suspenso os recursos.
Meu Deus. Olha, você sabia que na rede pública não tem controle de estoque de medicamento? Sai um caminhão aqui do CIA e já dão baixa no estoque. É mesmo? Então é tudo analógico. Você não tem controle. Cara, e é tão simples, né? Cara, hoje você pega o celular, tem sistema. Tem sistema. Aliás, eu até tenho lá. Hoje, se eu pegar a televisão, ligar o georreferenciamento, você botar em tal escola ali, eu sei hoje quantos servidores tem, quanto é que custa, tá a folha e tal, qual é o IDEB. Então, se você compara aí, você sabe. A gestão, dá para você gerenciar isso. Mas não tem nada, é tudo analógico. Eu participei da CPI da Covid do DF. Do DF, não. Me concentrei no DF, que eu não era nem da comissão. Eu fiz um relatório lá, está lá nas páginas. Olha o que aconteceu na saúde. Você sabe que o SESC do SEMAES também faz edital, faz licitação e tal. Além de aplicar provas. Na semana deles, numa semana lá atrás, eles compraram o teste por R$18, o SESC. Na mesma semana, o GDF comprou a 180. Nossa. 10 vezes mais. Mas isso aqui é grave. Mas não é só isso. Na hora de entregar isso aqui, entregaram um produto que não valia nada, que o mundo todo estava recolhendo porque não prestava. Por isso que quando prenderam todo mundo lá, a operação chamou falso negativo. Falso negativo, foi. Todo mundo que foi no hospital, foi no posto de saúde, fazer o teste, saiu negativo. Porque não prestava, não funcionava. Não funcionava. Então muita gente foi contaminada, foi para casa, tudo bem. Achando que estava tudo beleza. Estava mal e pode ter, né? Então, transmitido para a família. Então o que falta nesse governo? Primeiro, cuidar das pessoas. Acho que o governador não gosta de gente, não gosta de ninguém. Assim, porque nós temos aqui em Brasília uma diferença dos outros estados. Aqui você é governador e prefeito. Porque não tem prefeito. Então quem tem que fazer o papel do prefeito é o governador. E prefeito é o cara que está lá, que vai lá, conversa com as pessoas, sabe o que está acontecendo, sabe que aqui do lado a pessoa está morrendo de fome, que está cheio de buraco, que não tem água, que não sei o quê. Né? Esse é o prefeito. Então não existe isso. Não existe em Brasília. Assim como não temos vereadores. Quem tinha que fazer esse papel era o administrador. Era o distrital. Não, deputado distrital, é verdade. Deputado do distrito, do local. É verdade. Esse é o vereador. Que aí vai lá. Fica lá dentro do gabinete. Nem temos mais também. Você tem poucos deputados que representam o distrito, o distrital, a cidade. Você tem muito segmento. Mas você tem lá, acho que 5 que são donos de empresa, de terceirizado. Então, nós conversamos aqui com o Ronei Nemer, que foi administrador foi deputado comigo, inclusive, distrital comigo. Isso. E o Ronei falou que o administrador regional hoje, em Brasília, não tem nada. Tem nada. Quando ele foi, tinha caminhão, tinha maquinário, tinha tudo. O Roriz era muito... Não é só isso. Deixa eu dizer para você. Isso demonstra falta de planejamento. Deixa eu dizer para você como é que tem que funcionar. Você é a favor do voto para uma eleição para administrador? Esse cara, se você elege um adversário do governador... Não vai um centavo. Hoje, como é que funciona? Vou dizer para você. O cara vai minar o governador não manda dinheiro e a cidade... E hoje é o seguinte, como não tem planejamento nenhum, o governo caiu de paraquedas, é de improviso, o que acontece? O deputado indica lá um administrador, que não tem autonomia para nada. Você pega uma cidade como Ceilândia deve estar entre as 30 maiores cidades do Brasil. O administrador de lá não tem autonomia para tampar um buraco em frente à administração. Então, o que você tem que fazer, e é o que nós... Estamos fazendo há 10 anos já falando isso. Você tem que levantar por cidade as necessidades, ouvir a população, quais são as prioridades, e você estabelece um plano de metas. Ou seja, no primeiro ano, o que eu vou fazer para o Guará? Primeiro ano eu vou fazer isso, isso e isso. Tais projetos, custa tanto. Ok. No segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então você faz um planejamento. Estabelece metas. Feito, né, estabelece metas. Não, ouvindo as pessoas. Ouvindo as pessoas. Bem, para atingir essas metas, eu tenho que fazer essas ações. Quanto é que custa as ações? Em que prazo que eu vou fazer? Aí, você vai pegar um administrador que é da cidade, que conhece a cidade, que tem os pré-requisitos de saber executar as coisas, e vai dizer, meu filho, está aqui, ó. Pode até um deputado indicar, está aqui, ó. Pode indicar, desde que os pré-requisitos sejam esses. Bota aí 3 nomes aí que tem esses pré-requisitos, eu vou escolher um. Tá bom. Para fazer o quê? Aquilo que foi planejado.
primeiro mês, segundo mês, atingiu a meta aqui? Não. Então troca e tchau e benção. Você faz um contrato de gestão, o cara tem que fazer. Hoje, não tem nada disso. Hoje, inclusive, se você botar um administrador que é mais criativo, que quer conversar e resolver alguma coisa, não tem autonomia nenhuma. Mas, se ele fizer alguma coisinha melhor, quem indicou... Não, vou demitir o cara, que ele vai ser candidato. Vai tirar minha vaga. Vai tirar minha... Exatamente. Aí não fazem absolutamente nada. Você tocou no Guará. O Guará, eu vi duas coisas acontecer. Eu estou no Guará há pouco tempo. Eu fui criado aqui, né? Então... Pois é. Eu vendi meu apartamento no Plano, compramos uma casa no Plano, estamos construindo. Aí eu estou morando no Guará. Qual quadra? Na 28. Na casa da minha sogra que mora lá. É apartamento lá ou casa? Na 28. Lá é casa. Minha mãe mora na 28. Eu morei na 34 também. Mas... né? Casas são ótimas. Minha mãe mora na 26, minha sogra na 28. E eu lembro que um ano, o governo passado, 28. Eles estavam fazendo aquele negócio de Cooper em volta. Agora tirando os governos destruíram de novo. As pedras portuguesas que foi feito na época. Isso. Aí agora, no meio do Guará ali, na 13, entre a 13 e a 15, fizeram uma obra ali que atrapalhou tudo. Aí teve uma briga, o administrador parou a obra para conversar com o povo, que estava todo mundo reclamando. Então, quer dizer que a falta de gestão... Não, talvez você não tenha dado um pouco mais ali, mas se você pegar, por exemplo, o CAV... Sei, lá embaixo. Nós temos um ginásio, que é um ginásio tendo no Guará, assim, decente. Caiu um árvore em cima lá do ginásio, vai fazer 2 anos. E tá lá. Tudo interditado. Meu Deus. Cara, aquilo ali está um abandono, assim, completo. Aliás, não é só aqui, em todas as cidades. Outro dia eu estava fazendo um programa, o cara me mostrou um buraco, não sei de onde... Onde é que você acha que é esse buraco? Pode ser qualquer lugar, porque o que mais tem em Brasília é buraco. Então, não dá para você adivinhar. Mas eu digo assim, rapaz, não tem controle, não tem... Aliás, está todo mundo abandonado. Você sabia que teve gente internado na área de ortopedia, acidente de moto, acidente... O cara fica internado 90 dias porque não tem um parafuso de R$3. Nossa, mãe, coisa complicada, hein? Saúde é um caos. Lógico, se você perguntar hoje... 90% vai dizer que saúde é o caso. Saúde, e é verdade. E o pior, vários governantes... Fora a gestão de Geofran Frejá de muitos anos atrás, a gente não teve uma saúde boa. Olha, eu vou dizer uma coisa do Geofran que ele criou, que é uma das poucas coisas que ainda funciona bem, que estão querendo acabar, que é a Escola de Medicina e de Enfermagem. Por que a Escola de Medicina e de Enfermagem de Brasília é uma das melhores do Brasil? Porque a metodologia é o seguinte, quem dá aula... para eles, são os médicos e enfermeiros, os profissionais da saúde, da Secretaria de Saúde. Então é quem está no mercado. Então o aluno, no primeiro semestre, ele está dentro do hospital. Tinha que ser o contrário, pegar todo o resto, educação. Os alunos tinham que estar dentro da escola. Dentro da escola, é verdade. Aí o que eles fizeram? Abriram agora a Universidade Distrital, abriram o concurso e ia passar para a Secretaria de Educação. Ou seja... e acabar com a única coisa que funciona bem, que é a Escola de Medicina. Então, quer dizer... Quando você começou, eu achei que você ia falar do Saúde em Casa, que ele também criou, lembra disso? Não, que é esse, Saúde de Família. O Saúde de Família. Que hoje está incompleta, todo incompleto. Todo incompleto, todo falho. E o GDF... Funciona. Não, eu fiz, para você ter ideia, 2017, que eu já queria ter sido candidato lá atrás, 2017... E teria sido eleito, hein, cara? Eu fiz nós fizemos um levantamento no Hospital de Base, quando ainda era o Hospital de Base. Você sabia que se eles fizessem o que deveriam fazer, informatizar, informar, faturar contra o Sistema Único, daria quase 400 milhões a mais por ano que eles deixaram de faturar. Que isso. Porque quando você atende um paciente, você recebe. Existe uma tabela do SUS que te reembolsa. Como também o Saúde de Família, tudo isso é reembolsável. Você está preparado para ser governador, pelo que eu estou vendo. Me preparei para isso, né? Porque eu descobri lá no início que para fazer, você tem que ter a caneta. E é só governador. Não adianta ser deputado, tem que fiscalizar, legislar, como a gente fez sempre. Eu participei de todas as CPIs, porque é obrigação. Todo mundo sabe que houve essa roubalheira na saúde. Teve CPI na Câmara? Não teve. Vai explicar por quê. Me conta uma coisa, Alci. Você é a favor da gente aumentar o quadrilátero do Distrito Federal? Que eu acho que era um projeto do saudoso Roriz. Te digo por quê. Tinha do Francisco Escórcio, que ele era suplente lá do Maranhão, mora aqui em Taguatinga, e ele ia colocar Taguatinga como a capital, inclusive, dessa nova... Eu sinceramente, não sou. Eu acho que
Nós temos que cuidar desse quadradinho, que poderia, já deveria ser a maior referência. Mas você não acha de que qualidade. O entorno que, por exemplo, usa dos nossos serviços públicos se compromete? Se compromete? Não compromete nada, muito pelo contrário. Aí tem que fazer o que você Eu falou. nunca imaginei, lógico. Comunicar para receber Eu a nunca verba. imaginei que um dia eu ia ver isso que está acontecendo hoje, das pessoas saírem do Gama para fazer tratamento, vacina e consulta no Valparaíso. O cara hoje sair aqui da Ceilândia, ele vai para Águas Lindas. Cara, como eu já saí daqui para transferir carro em Águas Lindas, porque o Detran estava funcionando e aqui estava... Você vê a inoperância, a incompetência tal. Brasília era para ser, e eu trabalho nisso há muitos anos, para que Brasília seja um piloto de uma política pública para estados e municípios. Olha, nós somos aqui estado e município. Então, a gente já poderia ter várias políticas públicas, porque o que mais tem na Esplanada é prefeito e governador vindo pegar recurso. É verdade. Meu filho, vem cá, vou te mostrar como é que funciona aqui a educação integral. Você vai lá e mostra. Então, Brasília era para ser assim. E temos tudo para ser. Tem tudo. Porque nós temos os melhores profissionais, saúde, educação, segurança. Temos a maior renda per capita. Temos o maior orçamento do Brasil. O maior IDH tudo do é país, Brasília. né? Agora, chegamos a estar em 19º lugar na vacinação. Brasília ficou atrás do Mato Grosso, do Amazonas. E uma cidade planejada, que é fácil, né? É. Cheio de UPA, cheio de... Agora, vou dizer para você como é que o preço que a gente paga pelo improviso e pela irresponsabilidade e incompetência. O governador, como era do MDB, e conhecia o Michel Temer, que era do PMDB, foi lá e convenceu o Michel Temer, na época, e logo em seguida veio a medida provisória, aqui ainda em 2019, já no governo Bolsonaro, veio uma medida provisória criando a região metropolitana. Você sabe que Belo Horizonte tem região metropolitana, Salvador, todas têm região metropolitana. Só que Brasília tem um diferencial, né? Não é um município único, como é Belo Horizonte, não é Minas. Aqui são estados diferentes. No caso aqui, metropolitana é Goiás só. Mas a RID tinha até Minas Gerais. Mas vamos falar de região metropolitana. Então, a medida provisória veio, inclusive, criando a região metropolitana, a pedido do governador atual, Inganês. Só que ele esqueceu, olha para você ver a falta de experiência e tal. Esqueceu de falar com o governador de Goiás. Todos os municípios, né? São de Goiás. E ele já bateu de frente com ele uma vez? Não foi isso. Aí chega lá no Congresso a medida provisória. Duas coisas que eu ia ser o relator. E fui o relator da Junta Comercial, que a Junta era governo federal. Então a gente conseguiu trazer a Junta Comercial para o DF. Indiquei a pessoa, inclusive, lá que modernizou. Brasília hoje, em função desse trabalho que foi feito, é talvez uma das mais, a primeiro lugar e tal. Porque o Tatá, que foi eu que indiquei lá, fez toda a transformação na era digital. Né? E eu consegui, inclusive, trazer os funcionários da área federal para ficar por um tempo até a Câmara aprovar aquele negócio todo. Bem, aí junto com essa veio a medida provisória da região metropolitana. Aí a hora que a gente foi aprovar, óbvio que o Goiás não concordou. Não dá para você peitar. Nós somos 8 deputados. 8 deputados. Se você pegar cada estado, um tem 30, o outro Minas Gerais tem 50, São Paulo tem 70. 70, né? Então, não dá para brigar com ninguém. Então, minoria. O que você tinha que ter feito? Tinha que ter conversado com o Caiado, trabalhou contra. Como é que eu vou vou admitir a região metropolitana, se ninguém nem falou comigo sobre isso, se todos os municípios são meus aqui, aí conclusão. Quer dormir na minha casa e não me pediu permissão, pô? Não foi. E é importante aprovar. Com certeza. Por exemplo, tem muita gente que estuda aqui, ou vem para cá. Trabalha aqui, mora lá. Então, lógico que se fosse uma região metropolitana, o transporte transporte intermunicipal, que eu até tenho um projeto, estava na pauta para votar no Senado, já tinha aprovado na Câmara, que é criando realmente o transporte intermunicipal. Né? Para poder exatamente, o aluno hoje que estuda no Novo Gama, ou Valparaíso, você vier para Brasília, tem que pagar o transporte estadual, como tem muita gente que trabalha aqui pagando. Então, e outra coisa, uma das necessidades de Brasília, e eu criei a Frente Parlamentar de Investimento Estrangeiro no Brasil, porque um dos maiores problemas nossos agora é emprego. Todo mundo desempregado. Então, para isso, a gente criou essa frente, por isso a importância da capacitação profissional. Né?
Agora, vamos precisar da região metropolitana, porque tem determinadas atividades que não dá para botar aqui. Não dá para botar, é precisa de uma área grande e tal. Aí coloca na região metropolitana. Mas inovação, centro logístico, tecnologia, tudo é Brasília. Tudo é Brasília. Então você tem que trazer investimento, eventos, turismo. Então a gente preparou essa legislação toda para poder fazer isso. Então por isso que eu digo, eu me preparei, tem 10 anos que nós estamos trabalhando isso. Então, são 25 anos na vida pública. Exatamente. Então não chegou a hora, agora é a hora. Por isso que eu sou pré-candidato ao governo. Por quê? Porque demais. Quero cuidar das pessoas e me preparei para isso. E me diz uma coisa, doutores, como a sua família está encarando aí essa sua decisão de disputar uma vaga no GDF? Não, normal, né? Porque na prática eles já estão acompanhando desde quando eu entrei. Né? E eles acompanham e sabem a importância de estar na política, né? Meu filho mesmo, Sérgio, que é o caçula, Sérgio Zalci, ele disse, pai, eu nunca estudei nesse período todo que não tivesse alguém na minha escola que não tinha o cheque de educação, ou não tinha a bolsa universitária. Né? Hoje em Brasília, qualquer reunião que eu faço, em qualquer lugar, alguém foi beneficiado com o programa que eu fiz. Ou o cheque de educação, bolsa universitária, DF digital. Entregues, não foi? Sim, e o DF digital foi com mais de 200 mil. É muita gente. Né? E outros projetos, agora a realização fundiária. Né? Porque, por exemplo, quando saiu o notebook, todo mundo da educação recebeu notebook. Minha esposa recebeu também. Sim. Eu lembro disso. 30 mil nós financiamos notebooks. Né? Fantástico. Quando veio o notebook para os alunos, foi lá na Vila Planalto, a gente teve com o pessoal da Índia, botamos experimentando em alguns estados, depois veio a positivo. A educação, e aí pelo que eu estou ouvindo do senhor, a educação e a saúde são suas principais bandeiras dentro do... mas você tem que também olhar a questão do desenvolvimento econômico, que é emprego. É verdade. Está todo mundo desempregado. Nosso Brasil hoje é campeão, né, do desemprego. Né? Então você tem que gerar, por exemplo, e Brasília tem um potencial imenso para o turismo, cívico, religioso, rural, agroindústria, a agricultura familiar. Né? Então tem uma série. Então é o seguinte, lógico, a educação tem que ser integral. Né? Agora, hoje o maior problema chama-se saúde. Que é uma coisa que está matando as pessoas. Agora, a educação mata a geração toda. Não é percebido imediato, mas você vê que depois as consequências. Então, Brasília você tem que cuidar das pessoas que estão largadas. É verdade. As pessoas estão perdendo a esperança. Você tem jovem hoje. Não adianta cuidar só de obras, né? Não, ainda mais quando você faz e depois no dia seguinte, você cria uma expectativa, aí no dia seguinte não tem médico, não tem remédio, não tem nada. Então é o seguinte, tem que ter esse cuidado com as pessoas. É isso que está faltando em Brasília. Eu queria fazer uma pergunta. Depois, quando eu avisei para o pessoal que o senador Zalci vinha aqui no nosso podcast 7x7, que vai ter um papo com a gente, eu recebi de muita gente muitas perguntas. E tem uma pergunta aqui que é bem... Que nota o senhor dá para o governo atual? Do Distrito Federal. Do DF? Bem, de 0 a 10? De 0 a 10. Eu botaria 3. 3. Dá para fazer mais, né? Não, para trabalhar mais. Acabou com o DF, cara. As pessoas estão abandonadas. O cara que não tem dignidade, cara. O cara que não tem emprego, o cara que não tem acesso a um hospital... Você vai no hospital... Você tira a dignidade da pessoa, né? Você sabe que você vai no hospital hoje. Outro dia eu fui no HMIB perguntar qual era a maior demanda. Sabe o que me falaram? Segurança. Porque o HMIB é hospital de criança. Você chega um pai que não foi nessa zupa para todo lado, não conseguiu atendimento em lugar nenhum, você chega no hospital com a criança com febre, com 40 graus, e aí você chega lá e não consegue, não tem isso, não tem aquilo. O cara fica doido, perde a razão e vai para agressão. Então, aí são um pouco de segurança. Então, quer dizer, olha se tem lógica. Rapaz, hoje, qualquer país desenvolvido, e também em alguns estados, pega São Paulo também, você quer marcar uma consulta, você entra no celular, tem um aplicativo. Escolhe o médico. Você escolheu o celular, seu dá um sinal. Pim! 48 horas. Você confirma a sua consulta? Aperta um botão. Sim, confirma. Confirma. Você vai lá, você vai ser atendido. Ele bota tudo no lugar. Quando o médico, você chega no médico com o celular ou com o computador dele, hora que você chega, você sabe, o médico, né, pelo computador, você sabe
o paciente que foi atendido, quantos minutos ele ficou com o paciente, qual o remédio que ele receitou, os exames estão lá disponíveis na tela. Você deve ter isso. Quando você faz isso, você vai você entra, tem tudo no celular. Então é o seguinte, Brasília não pode continuar analógico, tem que ser digital, em todas as áreas. Que está tudo digital, tudo né, digital, senador? cara. Tudo Agora, digital. óbvio, né, que tem coisa que você tem que... A educação, tem muita coisa que pode ser, não é com tecnologia e tal, mas você tem que ter o professor e tal. Ali, né? Ali é uma fundamental. função que não vai acabar nunca, né? Mas você tem que ter condições tecnológicas, inovação. Eu estava agora na IFB, para você ter ideia, que eu apoiei um projeto que já desde 2019, chamado Rompendo Barreiras, que era para tetraplégicos, né, pessoas que têm um potencial imenso, né, que tem um potencial e... Não está sendo usado. Não tá sendo... Os caras lá, não tem oportunidade. Tem várias ferramentas hoje, né, tecnológicas, que permite, né, os meninos lá de cadeira de roda e tal, não conseguem mexer nada, mas super inteligente. Super inteligente. É porque desenvolve outro sentido. Né? Eu estava conversando aqui com o deputado Yolando, é fascinante esse. Ele teve um defeito no braço, as pernas ficaram mais fortes. Agora, você vai numa escola hoje, a escola do DF hoje é o seguinte: você chega numa sala de aula hoje, você tem lá 40 alunos, tem 5 com deficiente, um autista, ou 2 autistas. Minha esposa teve que aprender Libras. Aí não tem monitor. Aí você bota um professor para cuidar dessa turma toda. Aí aquele cara, às vezes do contrato temporário que acabou de chegar, o cara fica doido. Não sabe nada. O cara fica doido. Já pegou uma bronca. Não tem planejamento, não tem nada. Então, difícil, cara. A gente precisa... Por isso que eu estou falando. A nota que eu estou dando não tem nada com ele, não. Claro. Eu só é o seguinte... Não é pessoal, né? Brasília já foi primeiro lugar na educação, primeiro lugar na saúde. Não é mais. É um dos últimos lugares. Só está campeão agora do desemprego. Desenvolvimento humano. Né? Mas em função das condições do IDH daqui. Lógico, uma renda per capita grande, um quadradinho desse tamanho. Tinha condição melhor. Agora, tem que ter empresa, né, desenvolvimento e tal. Nessa sua trajetória de 25 anos na vida pública, o que mais te agradou? O que mais me agrada, né, na prática é quando, e graças a Deus, isso é que me dá a força de continuar, agora mesmo. Você agora, você acabou de dizer, né, a melhor coisa que tem é quando alguém diz, olha, porque a educação muda a vida da pessoa. Com certeza. Então, quando alguém diz, você acabou de dizer aqui, meu filho fez universidade, fez o UNB. Né? Nutrição. Eu não fiz o UNB. Não tinha condição. Se eu tivesse um cheque educação, provavelmente eu estaria. Não. Mas eu digo assim, a melhor satisfação é quando as pessoas dizem, olha, você mudou a vida. E é isso mesmo, política é para isso. A política muda a vida das pessoas. É verdade. Né? E tem que estar atuante. Bem, agora o senhor, dia 7, vai aí ter mais uma função para administrar aí a Federação PSDB e Cidadania. Essa é uma questão que já está superada. Está tranquilo? Deixa eu dizer para você, né? O que a gente é hoje? Eu participo da Executiva Nacional, sou líder do PSDB no Senado e participo também da Executiva Nacional da Federação. O que é a Federação? Nós temos os partidos políticos e tinha a cláusula de barreira. A partir dessa eleição, os pequenos partidos iam desaparecer todos. Entendi. Porque a cláusula de barreira exige uma certa votação em cada estado e que tenha X deputados e tal. Né? Primeiro, né, quando os partidos tradicionais nos procuraram no Senado, a gente ajudou, por exemplo, o PPS, o Cidadania, que a gente tem uma aliança muito boa com eles. Né? Na Câmara, eu fui 2 mandatos titular lá. A gente não tomava grandes decisões, os assuntos mais polêmicos, a gente sempre reunia com eles. Arnaldo Jardim, Carmen Zanotto, o Rubens Bueno, o próprio Roberto Freire e tal. Então, a gente tem um alinhamento bom com o PSDB e Cidadania. Então, quando chegou no Senado, passou por 5 votos. Os 5 eu orientei e votamos a favor, para ajudar, né, a criar essa federação, para não desaparecer todo mundo de uma vez só. Tem que ter eleição para... Então, a gente fez isso para ajudar os partidos menores. Entendi. No caso do Cidadania, como é que ficou a composição nacional? 15 membros do PSDB, 15, e 4 do Cidadania Nacional. Então, óbvio, né, que
quem é que vai coordenar? Eu lancei minha candidatura, pré-candidatura dia 12 de dezembro, Certo. com o apoio do Partido Total. Então, óbvio que aqui, a gente já sabia, mas com a questão da federação, criaram essa polêmica que na prática não existe. Porque se no final, inclusive tem um artigo do Estatuto que diz, olha, as candidaturas majoritárias são resolvidas pela Nacional. Ponto. Se a Nacional é 15-4, quem é que vai resolver? Teria que discutir. Mas política é conversa, claro. é trocar, juntar. Então você tem que conversar, lógico, tem que conversar. Agora me diga uma coisa, vamos compor com todo mundo. Com todo mundo, é isso? Vai compor? Não. Primeiro é o seguinte, a maior aliança que a gente tem que construir, é o que eu venho fazendo nesses últimos anos, é com o povo. Claro. É o eleitor. Ninguém vota só por causa do partido tal, ou fulano de tal. Não. As pessoas, por exemplo... Eu já cheguei a votar em muitas pessoas... que não sabem qual é o partido. Que não queriam nem saber do partido. Que, não, por exemplo, eu gosto do Isalci. Ele está me falando que é PSDB. Eu vou votar no Isalci porque eu quero votar no Isalci. Não. PSDB não... Última eleição, 2018. Eu ia ser candidato a governo. Era a minha disposição. Há muito tempo que eu venho querendo ser candidato a governo para poder fazer essas coisas. 2018, tem a caneta na mão, né? 2017, então, preparando para 2018. Quero ser candidato a governo. Eu falei, quero ser, não. Acertei isso. Meu candidato a senador era Cristóvão e Rosso. Era 2 vagas para o Senado. Eu fui lançado governador. Eles me lançaram como governador. Foi para televisão, dei entrevista, tal. Aí, quando chega na definição, tinha um partido fora, o Solidariedade, o Augusto Carvalho estava lá. Aí o Cristóvão disse para o Alckmin, que era candidato a governo do PSDB, Alckmin, convença o Isalci a ser vice do Rosso, para o Rosso abrir a vaga de Senado, para trazer o Fernando Marques do Solidariedade. Eu falei assim, Alckmin, nem responde, estou fora. Tchau para você, gente, vou embora, vou cuidar da minha vida. Fui lá e fui candidato. Eu não... Cheguei no Fraga estava no outro partido, falei assim, Fraga, deixa eu dizer para você, meu desejo é ser candidato a governo, mas vamos decidir nós dois aqui. Nós assim, eu quero ser governo, tá bom, então, você vai para o governo, eu vou para o Senado, então, tá bom. Fui candidato ao Senado. Cristóvão com, sei lá quantos por cento, 30 e tantos por cento na pesquisa, nós fomos lá e ganhamos a eleição. O PSDB perdeu muitas cadeiras no Brasil todo. Então, eu ganhei Brasília. Foi o PSDB? Não, que o trabalho que eu fiz. Então, a minha primeira aliança, e é o que a gente faz há 20 anos, é com a população. Meu compromisso é com a população. Não, acima dos meus interesses, acima dos interesses partidários, está Brasília, cara. Aliás, não é nem Brasília, as pessoas. Porque na prática é isso, né? Cuidar de gente, né? Cuidar de gente. Cara, você não pode deixar as pessoas perderem a esperança. E olha que a situação é grave. Então, eu também tenho que ter a responsabilidade de não deixar também alguém entrar, ou que seja corrupto e fizeram, ou alguém que não tem experiência nenhuma e que nunca administrou nada para administrar. Cara, no Brasil não suporta mais isso. Verdade. Então, não é questão, o Isalci quer ser governador, não. Não é vaidade. Não é vaidade. Não é vaidade. Eu não estou no Congresso como carreira, né? Então, acho que é isso aí. Gente, um papo maravilhoso. Olha, ficaria aqui mais 3 horas. Estou vendo a equipe do Isalci ali preocupada que está com agenda terrível. Já teve várias ligações aqui. Fazer mais uma perguntinha só para... Entre Lula e Bolsonaro. Deixa eu dizer para você. A pior coisa que eu vejo no Brasil é a discussão de nomes. Qual é a proposta deles? Não sei. Qual é a nova proposta? Porque as anteriores eu sei que não funcionaram. E a pior coisa que tem na política é a polarização. Nós e eles. Cara, que loucura. E tá polarizado, né? Quando você ganha eleição, e é o que vai acontecer aqui em Brasília, né? Se a gente tiver o respaldo, é governar para todos, cara. Com certeza. Agora, eu nunca fiz oposição por oposição. Mas você, PSDB, você... Eu nunca votei de posição radical. O que é bom para Brasília, eu voto. O que é bom para o Brasil, eu voto, seja de quem for. Entendeu? Então, essa questão dos nomes é muito ruim. Eu quero ver ainda, espero, que eles possam dizer claramente o que eles vão fazer para educação, saúde, segurança, para resolver os problemas. Muito bom. Muito nenhum bom. deles chegarem com nada, não dá, difícil de discutir. Né? Para finalizar, eu quero que você, olhando para essa Câmara da Verdade, quem falava isso era seu amigo também Clodovil, que foi deputado federal. Olhe para a Câmara da Verdade. Ele foi deputado comigo, cara. Foi, não foi? Fiquei pouco tempo lá. Excelente pessoa, né?
Eu fiquei pouco tempo com ele, porque depois eu fui ser secretário. Depois de 2011 eu já não estava mais lá. Tá. Então eu quero que você olhe para a Câmara da Verdade e dê o seu recado para 3 tipos de pessoas. Primeiro, molecada nova, 16 anos, que tirou o título agora, vai votar pela primeira vez. Segundo, para os que votaram branco e nulo, as abstenções foram muito grandes nas eleições passadas. E o terceiro, para os seus amigos, seus eleitores. Dê o seu recado. Tem alguém te devendo? Se quiser cobrar, fica à vontade. Não, mas para os jovens, eu digo assim, né? O Brasil precisa dos jovens participando, né? A juventude pode fazer a diferença nessas eleições, mas não é votando de qualquer jeito, é acompanhando, sabendo o que é, né? A gente tem uma certa dificuldade, né, do eleitor entender o que é deputado distrital, o que é federal, o que é senador, o que é governador. Muitas vezes há uma confusão, né? O governador é que executa, então qualquer mudança na educação, saúde, segurança, nas políticas públicas é governador. O deputado federal, ele fiscaliza e legisla, como o Senado, só que o Senado representa o Estado. Então, por exemplo, vou te dar só um exemplo, para as pessoas entenderem que a gente não pode perder essas oportunidades. Claro. No Senado, por exemplo, o presidente fez na época do Covid, um projeto de lei para ajudar os estados e municípios. Então foram 46, 49 bilhões. Aí só que o projeto já veio distribuído. Minas, Bahia, não sei o que, você tinha um dinheiro para o estado e para o município. Quando chegou no DF, o DF só estava com dinheiro para o estado, não tinha município. O pessoal não achava que Brasília não tinha município. Não, tem. Brasília é um município. Ele é estado e município. Então você estava dando dinheiro para Minas, para o estado de Minas tanto, e para 800 municípios. Aqui só estava dando para o DF. Eu, como senador, e a Leila e Regufo também são senadores, não, nós sempre buscamos alternar. Agora, vai falar em tirar dos outros para botar para o DF. Não, dá briga, é guerra, não, né? Ninguém abre mão, muito pelo contrário, é perigoso até tirar recursos nossos. Então a gente acabou conseguindo botar um parágrafo exigindo que botasse o mesmo recurso dos outros proporcionalmente. E conseguimos. Então você tem que atender os interesses do Estado, né? E fiscalizar. Né? Você tem que, eu participei de todas as CPIs e fiscalizo. Né? Agora, então, para os jovens, eu digo, olha, participe, consulte, né? E vamos construir junto uma política para a juventude. Eles é que sabem o que é melhor para eles. Nós sabemos muita coisa, mas é ele que sabe, está lá na ponta e sabe as dificuldades. Então, jovem, participe, né? Esse eleitor ausente, que não votou, que não quer votar, que vai votar em branco, não sei o quê, quem não gosta está dando uma procuração para alguém votar por você e decidir. Verdade. Então, alguém vai decidir por você. E, às vezes, né, tem decidido mal e as consequências virão. Então, né, participe, vá, pesquise, analise, né? Não é discurso, ninguém faz. Qualquer empresa, você tem empresa. Claro. Qualquer microempresa, pequena empresa, média empresa, se não for bem administrada, quebra. É verdade. Agora, como pode você votar em qualquer um para governar uma cidade, um país? Então você tem que ter os pré-requisitos, senão quebra, senão não vai dar certo. Então você tem que, né, pensar muito nisso. E, lógico, dizer para os eleitores de um modo geral, né, como pré-candidato ao governo, que ainda dá tempo. Né? Nós queremos e preparamos para isso, para cuidar das pessoas, para melhorar a saúde, e a gestão mesmo, é descentralizar, é informatizar, é contratar, né? É dar mais atenção para os profissionais, porque não adianta você ter bons profissionais, mas não ter a infraestrutura. Você vai fazer uma cirurgia, não tem o ar-condicionado quebrou, não é? Faltou, não tem luz, faltou anestesista, verdade. Não sei o quê. Não, tem que ter tudo isso organizado, descentralizado, dar mais poder para o diretor da escola, para o diretor do hospital. Você tem que descentralizar a cidade, fazer que as pessoas trabalhem na cidade, invistam na cidade, né? Tenha orgulho de morar na cidade. Então você tem que descentralizar isso. Ainda dá tempo, não sei se conseguimos segurar muito tempo. Então, por isso que vai ter várias opções. Mas Brasília só tem uma. Aqui você fizer. É isso. Não é isso? É verdade. Então é por aí. Eu prometo para você que eu vou insistir trazê-lo de volta, porque o papo foi muito gostoso. 1h40 aqui. Rapaz, eu não almocei ainda. Olha aí, tá vendo? Então,
Prometo para você, minha cara audiência, meu amigo, que vou tentar trazer o senador. É uma vida corrida, é muita coisa acontecendo. E agora, como pré-candidato ao governo do Distrito Federal, é muito bem requisitado. Nem falei aqui que ele é radialista, tá com um programa na 100.5 FM. Na Sucesso. Agora não, porque... Agora é campanha, tem que parar, o último né? programa vai ser domingo, depois, mas eu vou participar de entrevista, aí você pode fazer, mas não posso participar mais de... E nas redes sociais você tá onde, Zalci? Como é que te acha? No Instagram, que é o mais usado hoje. Instagram tem lá Zalci, www.zalci.com.br, que é o principal, tem tudo lá, mas você tem o Instagram Zalci, as minhas, @Zalci, Facebook Zalci Lucas, é isso. E vai estar tudo aqui na descrição desse vídeo, galera. Eu quero falar com você rapidinho antes de finalizar, que quer ver a sua marca nessa telinha. Nos procure, vou trazer o senador Zalci para ser nosso garoto propaganda. Então, nos procure, vamos trabalhar juntos. Eu só tenho a agradecer e peço que você se inscreva no nosso canal Brasília no ATV. Acompanhe o senador, olha, ele é religioso, dá um Google no nome, aprenda a estudar política e vote certo. Até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau.